Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, nos ajude a crescer aqui na plataforma no YouTube e alcançar o maior número possível de pessoas levando a palavra de Deus. Também compartilhe este vídeo e aí você nos ajuda mais ainda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se você chegou neste vídeo hoje porque recebeu esse link de alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores desse plano de leitura, é muito importante que você assista a partir do vídeo 1 e em um ano vamos ler toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Para isso, acesse aqui o card, onde você vai ter acesso a todos os vídeos já gravados. Até este de hoje você terá acesso desde o número 1 e poderá assistir todos. Amém? Vamos então para a nossa leitura. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo aos seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem, que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias,
segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Judá 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Issacar 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zebulon 57.400 homens. Dos filhos de José, pelos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Aser 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Naphtali 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, em cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme
tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as suas insígnias, da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados dele foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali, e o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.000,
e 600 esses marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Amém, amados? Esse texto onde a gente vê aí um monte de números e como o povo devia se assentar em volta do arraial, como deveria marchar, parece não dizer nada a nós, mas na verdade tem uma mensagem muito forte, isso mesmo, principalmente o capítulo 2, porque fala que o arraial era montado no meio, o tabernáculo, era montado no meio, e ali havia uma divisão do povo, 3 bandeiras de 3 famílias na frente, 3 bandeiras de 3 famílias atrás, 3 bandeiras de 3 famílias de um lado e 3 bandeiras de 3 famílias do outro. Veja, eles se sentavam em acampamentos separados. Cada família, cada tribo acampava com a sua tribo. Mas quando eles levantavam, quando o tabernáculo era levantado e eles iam marchar, 2 lados, a frente, por exemplo, e a lateral, iam para a frente, os levitas no meio, com o tabernáculo desmontado, e os outros 2 iam para trás. E tanto eles sentados, ainda que estivessem divididos por tendas, e eles marchando, ainda que estivessem divididos em grupamentos, quando o inimigo olhava, os via como se fosse um só povo. E aqui está o primeiro detalhe, isso mesmo, nós, olhando hoje, nós vamos ver que existem muitas tribos, muitas famílias. Como assim, você pode perguntar? Existem muitos ministérios, mas todos os ministérios, as tribos, as famílias, são um mesmo povo. Pelo menos é o que era para ser. Era para que quando o inimigo olhasse de fora, nos visse juntos, como se fôssemos um só povo. Quando nos levantássemos para marchar, era para marcharmos juntos, sendo um só povo. Porque ali, ainda que eles estivessem separados nas suas tribos, porque algumas famílias ali podiam ter alguns costumes diferentes, mas eram um só povo, quando um inimigo vinha, eles se uniam como um só exército para enfrentar o inimigo. E assim devia ser. Ainda que os ministérios possam ter algumas diferenças em questões de RI, né? Regulamento interno, regimento interno, algumas questões doutrinárias que sejam um pouco divergentes, mas coisas pequenas, deveríamos estar unidos. Isso mesmo, unidos na batalha contra o inimigo, pois o nosso inimigo é o mesmo e deveríamos estar unidos. É por isso que eu sempre digo que ministérios existem muitos, mas a Igreja de Cristo é uma só. E a Igreja de Cristo é formada pela união de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus e que estão congregando em ministérios diferentes espalhados sobre toda a terra. Então, pense nisso, que possamos ser mais unidos como povo de Deus e lutarmos a luta juntos. Assim, todos nós venceremos. Amém? Um forte abraço para você. Que a paz do Senhor Jesus ela venha reinar grandemente no seu coração e até amanhã em mais um vídeo. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo e de deixar aí o seu joinha. Isso ajuda muito para que o vídeo ele cresça e para que o nosso canal também cresça aqui nesta plataforma. Amém? E não esqueça, viva Jesus!